No Espaço Livre de hoje o tema é saúde. Por que é tão difícil respirar bem nesse período entre outono e inverno até que a primavera chegue? Esse é o tema e nós vamos discuti-lo com a doutora Maura das Neves, que é otorrinolaringologista. Doutora Maura, obrigado pela atenção, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria entender inicialmente por que é tão difícil respirar bem numa cidade como São Paulo. Bem, a gente tem muitos fatores que atrapalham a respiração nessa época do ano na cidade de São Paulo. Então, a grande carga de poluição que gera uma inflamação da via respiratória, a presença constante de ar-condicionado nos ambientes em que a gente trabalha, então isso também faz o ar ficar mais ressecado com uma condição maior de poluentes, isso também atrapalha a respiração. E pela condição climática geral, que é o inverno, que nós temos uma condição maior de circulação de vírus e bactérias no ar. Então, a hora que a gente junta todos esses componentes, o frio, a poluição, vírus e bactérias e ar-condicionado, você realmente tem uma predisposição muito grande para infecções respiratórias. A inversão térmica tem um peso forte nesse contexto? Tem um peso forte, porque você concentra mais ainda os poluentes na camada mais baixa, você tem uma elasticidade da temperatura associada a isso e o sistema respiratório sofre muito. A manhã, normalmente, ela é muito fria, o fim da tarde também a temperatura em declínio acentuado e um pico de temperatura alta durante o dia. Exatamente. O que acontece, se a gente for pensar que o nosso nariz, ele serve para aquecer, umidificar e filtrar o ar, então, e a gente lembrar que nós somos seres que nós estamos a 36 graus e o ar ele variando de temperatura durante o dia, o nosso nariz ele precisa aquecer e adequar esse ar a 36 graus. Então, se de manhã ele inala um ar a 9, 10, 11 graus, na hora do almoço um ar a 27, depois à tarde um ar a 12, em declínio, com poluentes ainda, quer dizer, ele tem que fazer a função dupla, que é aquecer muito esse ar entre o nariz e a garganta, porque quando passa para a traqueia esse ar já está praticamente aquecido, então é muito trabalho, tá? Uma filtragem muito grande, porque você tem muito poluente, e aí o nariz não consegue fazer tudo. Tá? E aí é que você tem uma entrada de um agente oportunista, que se for um poluente vai dar uma alergia, uma rinite, se for um vírus vai dar um resfriado, uma pneumonia, enfim, uma dor de garganta, vão dar outros quadros infecciosos. A senhora falou, doutora, em carga de poluição e também no ar-condicionado. Os médicos batem muito nessa tecla, as especialidades médicas falam muito da questão do ar-condicionado. A questão central é que parece cada vez mais difícil não usar o ar-condicionado em São Paulo. Até mesmo a frota de ônibus da cidade de São Paulo tem ar-condicionado, os espaços públicos contam com ar-condicionado. Aqui na Câmara Municipal a gente tem ar-condicionado, na Assembleia Legislativa tem, na Prefeitura tem. Então, assim, é muito difícil você prever uma situação na qual seja possível prescindir, abrir mão do uso do ar-condicionado. Como, então, manter as vias aéreas devidamente hidratadas? A gente tem algumas alternativas para isso. Tá? É lógico que se a gente tiver um local que o ar-condicionado está devidamente higienizado, então você vai ter uma carga de poluente menor porque o filtro está adequadamente tratado, ok? Então isso já é um princípio. Agora, vamos pensar que isso não é um fator que a gente possa mexer. Vamos mexer naquilo que a gente pode mexer, que é a nossa vontade. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso nariz? Primeiro, é usar solução salina para hidratar. Tá? Então, fazer lavagens nasais que são periódicas. Então, o que eu oriento os meus pacientes é usar frasquinhos de soro fisiológico que são pequenos, que eles podem deixar dentro da bolsa, na gaveta do escritório e sempre que possível utilizar. Uma outra coisa... Com qual frequência? Assim, o que eu sugiro é sempre alguma coisa que seja executável, que seja factível durante o dia, né? Então não tem como você carregar 1 litrão de soro só para lavar o nariz no meio da rua, né? Então é o que eu sugiro, se conseguir fazer pela manhã ao acordar, à noite antes de deitar. E se tiver numa situação de grande exposição, tentar fracionar isso durante o dia. Então sempre sugiro pelo menos uma vez. Então assim, depois do almoço, por exemplo, quando você vai ao toalete, vai lá no banheiro escovar o dente ou lavar a mão, põe o sorinho no bolso, lava o nariz naquele momento, que isso vai aliviar a via respiratória e vai te ajudar. Especialmente as pessoas que têm rinite ou que estão com grande exposição de ar-condicionado ou com, por exemplo, aqui no centro da cidade que tem uma concentração de ônibus. Então você pode lançar mão disso.
E aí você tem outros produtos no mercado, né? Que você não precisa só do frasquinho de soro, que é pequenininho, mas tem uma parede lá na farmácia para a gente escolher. Vários modelos de soro. Tem de spray, tem de aerossol, tem de gel, tem de tudo. Então, quer dizer, 3 vezes por dia, numa situação mínima, já seria legal. Já seria legal. Agora, no momento, por exemplo, num dia de inverno tradicional, em que a gente tem uma variação grande de temperatura, então pela manhã está mais frio, à noite, na hora do almoço quente, à noite mais frio de novo, e que o ar está bem seco, que é o nosso inverno, pelo menos aqui em São Paulo, bem tradicional, aí vale a pena você aumentar essas lavagens, né? Aumentar essa irrigação. Então, fazer no meio da tarde mais uma, depende do tempo de exposição também ao ar-condicionado e ao clima mais seco, Sim, tá? Então, varia muito também de como a pessoa sente, se o nariz está mais seco, fazendo mais crosta, né? Uma outra coisa que eu sempre sugiro para as pessoas, elas esquecem, é beber água. Beber água hidrata, né? Quando a nossa boca está seca, o nosso nariz também estará. Então, isso ajuda. Se a hidratação como geral no organismo vai ajudar o nariz também a ficar mais umedecido e vai ajudar essa umidificação do ar que a gente respira. Sem dúvida. Quem sofre mais com a questão dessa qualidade do ar nebulosa que a cidade de São Paulo tem, é a criança ou é o idoso? Ambos. Eu acho que Por quê? Ambos. São os extremos de idade, né? É o período em que o nosso sistema imunológico, ele dá uma fraquejada. E o idoso, na fragilidade do idoso, ele tem algumas mudanças da formação de dentro do nariz, da mucosa que recobre o nariz. Ela acaba se transformando, que são mudanças senis. Todo mundo vai ter isso, então ele fica mais predisposto a ter esses quadros infecciosos. Por isso que as vacinas para gripe, a gente tem uma população-alvo também que são os nossos idosos, porque eles estão muito mais sujeitos a isso. E as crianças, porque elas têm mais sensibilidade respiratória, que a gente sabe que as crianças, a média de uma criança de 3 a 5 anos de idade é ter em torno de 6 a 11 infecções virais por ano. Então você fala assim, puxa, Maura, é uma por mês quase? Sim, é uma por mês. Então é uma população que fica muito sujeita, sistema imunológico em amadurecimento. Então, criança e idoso. Quer dizer, a coisa é polarizada nos dois extremos de idade. E nos adultos, nos adolescentes, que já tem um fator alérgico, por exemplo. Então, uma pessoa que tem uma asma, que tem uma rinite alérgica, essas pessoas elas têm que ter um pouco mais de atenção com o sistema respiratório e cuidar um pouquinho melhor. A Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal já promoveu aqui na casa alguns fóruns relacionados à qualidade do ar na cidade de São Paulo. E os vereadores que fazem parte da comissão, a gente tem alguns vereadores aqui que são médicos na casa, eles trouxeram números, doutora, como um número que era resumidamente o seguinte: 4.000 pessoas morrem por ano na cidade de São Paulo, vítima da poluição do ar, 8.000 na Grande São Paulo, e se a gente pegar no estado todo, esse número chegaria a quase 16.000, só como efeito da poluição do ar. A gente tem, nos últimos 20 anos, uma agenda muito clara da ciência e da saúde como um todo, capitaneada a partir de ações da OMS, ações bem interessantes, inclusive. O caso de Pequim e o diálogo que existe entre Pequim, Cidade do México e São Paulo, e que aí, graças a Deus, nós estamos bem à frente tanto da Cidade do México quanto de Pequim. Mas é algo que já inspira cuidado no sentido de uma política pública que deve ser repensada? Sim. Como? Eu acho. A gente tem que diminuir a emissão de poluente na cidade. Então, diminuir tanto os veículos individuais, priorizar os transportes públicos com emissão menor de poluentes. Então, um metrô, por exemplo, diminuir ao máximo. Priorizar o transporte coletivo, cada um deixando seu carro em casa. Então... Priorizar o transporte coletivo como medida de saúde pública é uma excelente ideia. Eu acho que até de qualidade de vida, em todos os âmbitos, de você ter menos estresse no trânsito e da saúde respiratória. Porque a grande quantidade de poluentes que a gente tem aqui são oriundos da queima de combustível dos veículos automotores, tanto de ônibus quanto de carros. Sem falar dos caminhões que cruzam a cidade, que tem uma eliminação de diesel maior, então aquela fumaça preta tem uma grande quantidade de fuligem, mas isso, não só a fuligem é nociva, mas a gente tem partículas de óxido de enxofre. Isso é muito nocivo para o sistema respiratório. E essas partículas, elas são pequenas, então mesmo que a gente evite e lave o nariz, elas são inaladas, elas vão se depositar diretamente no pulmão.
Então, por isso que a gente tem esses números relacionados diretamente à poluição, porque essas partículas, elas são tóxicas, e sendo tóxicas, o que quer dizer quando ela é tóxica? Ela causa uma inflamação do sistema respiratório, e aquela inflamação lenta, paulatina, que fica por um grande período de exposição. Né? Então, quando você junta uma exposição prolongada por um tempo com um agente infeccioso, por exemplo, uma gripe, um HN1, por exemplo, você tem um sistema respiratório que não tem uma defesa plena. Então, você tem uma chance maior de óbito. Ou seja, mais vulnerável. Mais vulnerável, exatamente. Porque se você tem uma inflamação, a defesa inicial não está adequada. Então, é esse o problema. E o que a gente respira gera inflamação. Um outro mito nesse sentido, nós estamos conversando com a doutora Maura das Neves, formada pela Universidade de São Paulo, ela é otorrinolaringologista, estamos falando sobre doenças respiratórias, sobretudo nesse período do ano, muito recorrente a frequência com que elas aparecem e a ideia é prestar serviço. No sentido de prestar serviço, a atividade física também é um tabu. Nesse momento eu devo dar uma parada na atividade física, devo dar uma parada com o Cooper, com o exercício aeróbico. Não. Como conciliar a atividade física, que é tão importante, com esse momento em que a qualidade do ar parece ser mais crítica? Pior, né? Então, nesses períodos de ar mais seco, nós recomendamos que as atividades físicas sejam executadas nos extremos do dia, ou pela manhã ou no final da tarde, que a temperatura está até mais controlada, mas você não tem aquele ar, não tem a umidade relativa do ar é maior, tá? Agora, se a gente for falar, puxa, então eu vou realizar minha atividade física na cidade, que tem muito poluente, conforme aumenta a minha frequência cardíaca, eu vou respirar mais esse ar poluído? Vai. Mesmo fazendo no parque. E mais ainda andando na ciclovia, que a gente anda na ciclofaixa ali entre os carros. Né? Então, você realmente vai inalar mais poluente. O que fazer? Eu sugiro fazer uma lavagem nasal. Antes? Depois. Depois? Antes e depois. Antes, porque você tira aquelas partículas, você vai favorecer a função nasal. E depois, para você remover as partículas que ficaram no nariz. Porque as partículas grandes são retidas pelo nariz, porque essa é a função do nariz. Tá? Doutora, a senhora é médica. Quando a gente conversa com médicos aqui, a gente tem o maior respeito pela profissão da senhora, a maior gratidão, acima de tudo, pela importância social que o médico tem na construção de um ambiente de saúde como algo efetivamente palpável para a população. Mas existe um problema. De modo geral, o brasileiro ele é muito corretivo e não preventivo. Ele trata o dano e não trata preventivamente. Ele não é profilático nesse sentido. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é eminentemente cultural nosso. A gente vai correr atrás do problema antes de prevenir. A gente tenta, eu trabalho também em hospital público. Então, a gente tenta orientar as pessoas a fazer a prevenção. Isso no geral, né? Eu sou otorrinolaringologista, eu falo muito da parte respiratória. Mas eu encontro pacientes com alterações diversas, com obesidade, com alterações cardíacas. Então, eu trabalho em pronto-socorro, a gente vê de tudo. Então, acho que isso é muito cultural, acho que a gente tem que trabalhar de maneira a educar a nossa população a agir de maneira preventiva. Recentemente, a Academia Brasileira de Otorrinolaringologia lançou uma campanha chamada Respire Melhor, que é justamente sobre isso, tentando orientar a população brasileira a lavar o nariz de maneira preventiva. Introduzir o hábito de lavar o nariz no dia a dia, tá? Como escovar o dente, como tomar banho. Naqueles momentos de manhã e à noite, usar o soro para melhorar a via respiratória. Então, a gente tem ações que, infelizmente, não conseguem atingir a todos, mas que existem. E é uma questão de tentar educar e esclarecer cada vez mais a população. Nesse sentido, é importante esclarecer que a gente não está fazendo uma crítica ao brasileiro apontando-o como relapso, mas a questão é de que existe uma falta de uma cultura preventiva que ela parece ser cada vez mais evidente, por exemplo, quando você tem que ir a um pronto-socorro à noite. As pessoas não foram orientadas, elas não atuam, não agem de má fé.
elas agem porque elas foram educadas dessa maneira. Então, a gente tem que esclarecer, tem que ajudar. Não é de maneira alguma crítica, mas assim, elas realmente acabam procurando o pronto-socorro para resolver aquilo de imediato e muitas vezes a gente pede, olha, procura um posto de saúde, vai no AMA, tenta marcar consulta para fazer tal exame. Muitas vezes as pessoas deixam de ir ou às vezes esbarram numa fila num período de demora um pouco maior. Então a gente tem alguns contrapés aí do nosso sistema de saúde que a gente vai tentar lidar aí da melhor maneira possível. A Juliana Quintela, que é a nossa chefe de programas aqui da TV Câmara, fez uma pergunta à senhora agora. Ela quer saber o que fazer com bichos de pelúcia, pó e concentração de poeira em bichos de pelúcia. Como é que se mete o aspirador no bichinho de pelúcia? Olha, bichinho de pelúcia, eu oriento os meus pacientes, é veneno, gente. Bichinho de pelúcia não dá. Se tem um problema respiratório, eu sugiro dar os bichinhos que sejam sem pelúcia. Os bichinhos de plástico, tá? Porque esses você pode jogar no tanque, lavar, esfregar e não tem problema. O bicho de pelúcia, ele, mesmo que você passe aspirador de pó, ou taque ele na máquina de lavar roupa, ou esfregue ele no tanque, o bichinho vai ficar feio, coitado. Não vai dar muito certo. Muito. E ele vai continuar com pó. Se botar na máquina de lavar, então, ele sai reclamando. Sai reclamando, sem molhinho, com a pelúcia saindo do lado. Então, realmente não vai dar certo. Então, bicho de pelúcia, tudo que é lã, que é cobertor, tudo que é... Isso junta muito pó. Então, se a criança realmente tem um problema respiratório, não é bom. Não é bom. Não, uma das primeiras coisas para tratar o problema respiratório que a gente orienta é higiene ambiental. Então, tirar tudo que guarde pó. Tapete, carpete, bicho de pelúcia, cobertor, uma cortina cheia de frufru, essas coisas, tem que trocar para uma cortina mais simples, uma persiana, às vezes que você pode passar um pano úmido. Então, são coisas que você consegue limpar. Quanto mais o ambiente tiver menos suscetível ao acúmulo de pó e poeira, Exatamente. Melhor será a respiração. Exatamente. E fora que tem as orientações básicas para travesseiro e colchão. Né? Então, vai pegar aquele travesseiro bem fofinho, de pena de galinha, né? De ganso, Sim. Bem fofinho. Esse também não é muito bom. Tem que ser aquela espuma antialérgica, né? Colocar um forro no travesseiro. Então, aí dentro das medidas possíveis. E se nada disso for possível, falar, poxa, a doutora está lá falando de um travesseiro super caro, né? De espuma não sei o que, da onde que vem a espuma. Simplesmente pega o travesseiro que você tem e põe no sol. Uma vez por semana. A nossa sorte é que a gente sempre tem, pelo menos uma semana, um dia de sol vai ter. Então, põe as coisas para fazer banho de sol. Isso já é algo que ajuda muito a higiene ambiental. Agora, considerando que também não existe, sobretudo para quem tem filha, né? Difícil. É muito difícil você condicionar a sua filha a ter o bicho de pelúcia de plástico. Verdade. Né? A senhora sabe do que a gente está falando. Sei. E aí, como é que faz? Sugiro... Considerando que não vai ser possível isso que a senhora falou, Tá. de abrir mão do bicho de pelúcia da forma como foi posta. Qual é a forma de limpar o bicho de pelúcia sem que ele agrida o sistema nasal? Olha, tentar fazer com que a garotinha não durma com o nariz enterrado no bicho de pelúcia já é algo bacana, né? Porque ela vai abraçar o bichinho de pelúcia, é tão bonitinho, tão fofo, né? Mas aquilo lá tem tanto pó, não vai dar muito certo. Então, e lavar o nariz. Sempre que a gente fala em lavagem, fala, puxa, você fala em lavagem, assim, tem que lavar mesmo? É lavar mesmo. Pega uma seringa lá, 3 ml, 5 ml e lava. Inalou alguma coisa, ela ficou lá abraçada com o bichinho de pelúcia, com o narigão lá no bichinho de pelúcia, pega a seringa, começa a espirrar começa a imediatamente. espirrar na hora, não adianta. Mas a alergia, ela tem 2 fases. A fase mais imediata, tá? Que você espirra e passa um tempo. E depois passa umas 4, 6 horas, você tem a fase tardia da rinite, que é a fase em que você tem a liberação de todos os fatores inflamatórios. Então, você tem 2 etapas, tá? Isso todo mundo tem. Então, se ela começa a espirrar ali no bichinho, você fala, minha filha, vamos tentar trocar, né? E tenta lavar o nariz. Porque se você não minimizar aquela fase de aguda em que ela está espirrando um monte, o que você vai conseguir só pela lavagem, você certamente vai conseguir diminuir o sintoma que vem tardiamente. Tá? Que é aquele sintoma que mantém o nariz escorrendo e tampado. Se ela brincou à tarde, é aquele que vai tampar o narizinho à noite.
Então, é uma coisa que também ajuda. Doutora, Fora os medicamentos, que aí são específicos para cada caso. Para cada caso. Para cada Não caso. tem como. Não tem como. Aí é específico de cada caso, para cada demanda. Às vezes você tem uma alergia de pele associada a uma alergia respiratória. Aí são outras coisas que a gente tem que avaliar. Tá? É possível falar de sintomas das doenças respiratórias mais comuns? Por exemplo, a irritação nos olhos e aquela coisa de coçar o nariz. Sim. Quais são os principais sintomas? Então, são 4 sintomas que nós temos principais. Então, é a coceira, o espirro, o nariz tampado e o nariz escorrendo. E esses sintomas, eles podem aparecer em intensidades variáveis. Então, você pode ter os 4 sintomas, você pode ter um só, você pode ter um sintoma mais forte do que os outros, dependendo da sua crise. Tá? Então, esses sintomas são muito importantes. Quando você pensa, puxa, mas é só no nariz o sintoma? Não, você pode ter sintoma ocular. O olho também coça. Então, quando o nariz coça, a gente tem uma irritação também nos olhos. O sistema respiratório também tem uma conexão com os olhos. Então, a conjuntivite alérgica é muito frequente, associada à rinite alérgica. Ou seja, o corpo mandando um recado. Mandando um recado que estamos abusando. De um ar que não é legal. De um ar que não é legal, de irritantes nasais e inalatórios. Agora, doutora, a gente falou sobre a questão da prevenção. A coisa de usar, como a senhora disse, de usar o soro fisiológico, não tem nenhum problema, você pode usar 2, 3 vezes por dia e está tudo certo. Em que momento essa questão da automedicação inspira cuidados nos quadros de rinite alérgica, nos quadros que envolvem sinusite? Por exemplo, o cara que consegue comprar um vasodilatador e que tem um problema cardíaco, como é que é isso daí no dia a dia da senhora no consultório? Então, isso é um problema. Isso é um problema, porque essas medicações, elas são vendidas sem receita e elas causam dependência nasal. Isso. Então, esses vasodilatadores, eles são muito perigosos. Eles trazem uma sensação de conforto, mas que tem um risco elevado. Ele vai, cada vez mais você vai precisar de uma dose maior de medicação para ter um efeito mais curto desse remédio. E dependendo da dose, ele pode causar efeito sistêmico. Porque lembra, mas eu estou só pingando no nariz. Tudo bem, mas tudo que a gente pinga no nariz, ele é deglutido, ele escorre para o fundo e a gente engole isso. Então, dependendo do quanto você utiliza, você pode ter efeitos no seu organismo, pode ter efeitos sistêmicos. Então, não confundir esses medicamentos que têm uns nomes muito parecidos com o soro fisiológico, tá? Com o soro mesmo. O soro que eu falo é aquele sorão de inalação, gente, aquele sorão de litro. Não são aqueles pequenininhos, não, que contém medicamento. Esses realmente a gente não orienta o uso. Comprar um inalador na farmácia e fazer a inalação de forma regular é uma boa? Com soro? Não, assim, eu acho que é uma boa, tá? Você pode fazer, mas assim, eu sempre penso no que é factível no dia a dia. Sim. A pessoa fala assim, poxa, você tem que fazer 2 inalações por dia e ficar sentado lá 10 minutos com o inalador. Poxa, a pessoa já tem 1000 coisas para fazer, né? Então, eu acho assim, a inalação, ela vai te ajudar muito, ela é vapor d'água, ela ajuda a via respiratória nasal e ajuda o pulmão. Então, se você tem um momento em que você está pior, eu acho que vai ajudar. Mas realizar de maneira sistemática e preventiva, não sei o quanto que vai trazer de benefício. Na verdade, a gente tem alguns estudos que até questionam muito isso, se traz benefício ou não. Agora, o que a gente tem estudo e que prova que traz benefício é lavar com solução líquida. Isso traz benefício. Então, se fosse falar, poxa, doutora, então entre o soro e a inalação, qual que a gente faz? Faz a lavagem com soro. Sim. Tá? Vai ser mais benéfica, mais rápida de você fazer do que ficar lá 5, 10 minutos inalando. E às vezes com uma ampola mesmo é muito simples, né? Uma ampolinha, às vezes tem uns flaconetes que são descartáveis, você põe metade numa narina, metade na outra, né? E descarta aquilo, você joga fora. Quer dizer, dá para ter uma praticidade dentro dessa precaução, entendeu? Tá, doutora, veja só, as infecções respiratórias, elas aparecem como a terceira causa de morte de adultos, sendo que a pneumonia, ela é a grande representante, ela é a mais recorrente no que diz respeito à letalidade. No Brasil, só em 2013, ocorreram mais de 690 mil hospitalizações, com cerca de 50 mil mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. A asma e a rinite, de que a gente vinha falando há pouco, elas também são bastante comuns. No Brasil ainda, 20 milhões de pessoas convivem com
quadros persistentes de asma e a rinite afeta 26% das crianças e 30% dos adolescentes. Ou seja, é um quadro muito mais comum e muito mais temerário do que a gente aponta. Exatamente, exatamente. Mais ou menos o que a gente sabe das rinites, 1/3, especialmente, vamos jogar aí, 1/3 da população tem uma rinite que seja alérgica. Mas se você pensar que, puxa, as pessoas falam assim, mas é rinite alérgica, aquela que quando muda o tempo está muito quente, depois está muito frio, meu nariz entope? Essa rinite não é alérgica. Só muda o nome, mas o sintoma muitas vezes é parecido. Essa rinite é a rinite irritativa. Então, ela vem por variação de temperatura, por poluição. Então, quando a gente fala dos pacientes com rinite alérgica, então esses números, eles mostram os nossos pacientes com alergia imunológica no gene, tá? 20%, 30% da nossa população tem mais ou menos isso. Agora, o que a gente tem e que muitas vezes não é contabilizado e que ajuda nesses números de morte por pneumonia são as infecções, são as rinites irritativas que são por exposição ambiental mesmo. Então, poluição, uso de produtos químicos, produtos de limpeza, odores fortes, mas basicamente é poluição. Então, realmente isso é bem preocupante. Para a gente encerrar, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, a senhora enfatizou durante o programa a importância de tomar bastante água. Sim. Nesse período entre o inverno e a primavera, né? Aquela média de consumir 2 litros de água por dia, que os médicos recomendam, tudo mais. Fala, ó, mantenha o seu organismo permanentemente hidratado. No que diz respeito à alimentação especificamente, o que se pode fazer no que diz respeito à dieta para facilitar esse processo de respiração? O que eu recomendaria em relação à dieta é a gente manter uma dieta balanceada. Então, primeiro em relação às alergias, ter certeza que você não tem associado uma alergia ao leite, tá? Isso é mais frequente nas crianças, tá? Que pode dar sintoma respiratório. A chamada intolerância à lactose. Intolerância à lactose, alergia ao leite de vaca, que é mais comum nas crianças pequenas, conforme elas crescem, a gente vai ter uma melhora desses sintomas, tá? Você pode ter espirro, tosse, outras coisas. Os adultos vão ter intolerância à lactose, mas podem ter sintomas gastrointestinais, tudo. Mas aqui a gente está falando da parte respiratória, tá? E da parte alimentar como um todo. Então, assim, excetuando o leite, incluir na dieta frutas e legumes e ter uma dieta balanceada. Então, é a história tradicional, a ladainha de todos os médicos. Vamos comer frutas e verduras, vamos tirar as frituras. Mas é isso, o nosso organismo precisa dos sais minerais e das vitaminas que estão contidos nesses alimentos. E a gente tem que aproveitar que nós vivemos num país que tem uma grande quantidade de fruta. E a gente tem as frutas de estação, que sempre tem preços acessíveis. Então, é variar o prato. Legumes, o nosso arrozinho com feijão, uma carninha se for possível, um ovo na medida do possível, fruta e legume, gente. Melancia, melão e pêssego entre os principais. Pela quantidade de água que essas frutas têm ou não? Sim, a melancia e o melão, elas são bastante hidratantes porque tem mais água, mas quem for diabético tem que tomar cuidado porque elas contêm açúcar, então são frutas doces, né? E interessante são as frutas cítricas que também ajudam pela quantidade de vitamina C. Apesar de haver controvérsia se a vitamina C é um preventivo ou não das infecções respiratórias, né? Mas ele é uma vitamina importante para o nosso organismo. Então, mas para hidratação, se for pensar numa fruta para hidratar, melancia é uma boa. Legal. Doutora Maura das Neves, que é formada em medicina pela Universidade de São Paulo, obrigado pela atenção. Muito obrigada. Espera contar com a senhora em outras oportunidades. Bate-papo gostoso, esclarecedor. Estamos à disposição aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo.